minha alma, ó Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador. Faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Olá, convido os amados irmãos para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição número 11 desse segundo trimestre, a data de hoje, 13 de junho de 2021. O tema desta lição de hoje é Deus despreza a religião insincera. Nós vamos estudar esse assunto com base no livro de Amós. Como já temos feito na lição passada, nós estamos nesses 2 domingos aprendendo com o nosso irmão do passado, o profeta do Senhor, Amós. Que todos possamos ter um bom proveito desse estudo. É a nossa oração e agradecidos a Deus por até aqui nos permitir nos chegarmos juntos no estudo da sua palavra. Que Deus abençoe a todos os meus queridos. Inicialmente, eu gostaria de trazer para os nossos queridos uma breve reflexão sobre a palavra religião. Esta palavra ela tem tido uma certa dificuldade de interpretação. Eu já ouvi alguns ensinadores passar-nos a ideia de que religião quer dizer religar, trazer o homem novamente à presença de Deus. Porém, quando se estuda com mais, vamos dizer, afinco, a origem da palavra e o significado real desta palavra, nós observamos que ela tem um outro sentido mais amplo. Não fala de religar, mas fala assim de prestar culto, culto em especial a Deus, no nosso caso que somos cristãos ou judeus, nós prestamos culto a Deus, porque a Ele é devido toda a nossa devoção. Porém, esta palavra também se aplica àquelas religiões politeístas que, além do Deus Criador, entendem que há outros deuses. Então, nós não vamos aqui entrar em detalhes, mas ela não é uma palavra privativa do cristianismo. Ela se aplica tanto ao judaísmo como às outras religiões. E como cristãos autênticos, nós temos que respeitar a opinião de cada um. Então, nós não estamos falando de religião insincera, apontando para essa ou aquela religião, mas nós estamos pensando na insinceridade dos que buscavam a Deus nos dias do profeta Amós, e queremos com isso trazer para nós, aí em Madureira, ou em outros locais que buscam acertar com a vontade do Senhor, trazer para nós uma pergunta constante: e como estamos vivendo esta questão? Como nós estamos
prestando culto ao nosso Deus? Será que estamos imitando o povo, os religiosos do tempo de Amós? Ou será que nós estamos buscando fazer um diferencial que agrade ao nosso Deus? Então, essa pergunta ela vai acompanhar o nosso estudo, tá bom? Eu quero também lembrar que esta palavra ela não é muito citada nas Escrituras, a palavra religião, mas tem algumas citações que a gente precisa aqui, antes de continuarmos, deixar com vocês. Primeiro, que era uma palavra de uso pelo apóstolo Paulo, pelos romanos, tá? Mas segundo, que conforme o apóstolo Tiago escreve lá na sua carta, Tiago capítulo 1, versículo 26, ele diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, observe que Tiago está dizendo da religião que, para ser pura, ser verdadeira, ela precisa ser uma religião que tenha prática de virtudes ensinadas pelo Cristo nosso Senhor. E uma dessas virtudes que Tiago observa, entre tantas outras, é aquela que está no versículo 27, quando ele diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, meus amados irmãos, fica muito assim claro que religião é uma atitude de relacionamento a Deus, mas que tem que ter prática. Nós temos que viver isso no nosso dia a dia. É o que nós vamos ver. É o que nós vamos ver nos dias do profeta Amós. Portanto, feita esta breve introdução, já que o nosso tempo, sempre falamos isso, o nosso tempo é pouco, e é verdade, eu às vezes fico depois pensando, os irmãos devem ficar cansados e muitas vezes até estão, quem sabe, desistindo de acompanhar esses estudos, porque passa-se mais de 50 minutos, infelizmente, não temos às vezes como diminuir o conteúdo, porque senão vai também ficar muito prejudicado o estudo. Eu sei que para outras coisas, às vezes, as pessoas têm mais disposição, mas realmente estudar a palavra do Senhor, se a pessoa não estiver com muito desejo de aprender, acaba sendo cansativo, né? Por isso que muitas igrejas se prendem muito mais a certas atividades do que o próprio estudo da palavra, porque a palavra realmente ela precisa ser pensada, ser meditada para se chegar ao entendimento. Bem, os textos marcados para a nossa lição é Amós capítulo 5, versículos 10 a 15, no mesmo capítulo 5 de Amós, versículos 21 e 24, e depois o terceiro texto está no capítulo 9 de Amós, versículos 7 a 10. Nós vamos agora, então, lermos juntos o textuário da nossa lição, que está em Amós, capítulo 5, versículo 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Nós vamos voltar a esse textuário no curso da lição, porque é muito importante estas palavras do profeta. Deus dizendo
através do profeta. Buscai o bem e não o mal. Esta é a verdadeira religião. Esta é a verdadeira forma de cultuar o Deus a quem nós tanto amamos, ao seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É fazer o bem e não o mal. O Senhor nos abençoe, portanto, com esse texto áureo da lição. Procurem memorizar esse versículo. O texto áureo é uma indicação de gravar, de memorizar o versículo. Eu sei que é difícil, e ainda mais na medida que nós vamos envelhecendo, é muito mais difícil a memorização, mas não é impossível. Porém, quando é bem mais jovem, obviamente que fica mais fácil, mas eu insisto, procure memorizar, procure gravar esses textos áureos. Durante a semana, nós tivemos várias leituras, né? Como vocês podem observar aí no quadro. Eu separei esses versículos, como sempre fazemos, todas as semanas, insistimos para que todos vocês, não importa onde estiverem, separem um tempo do seu dia a dia e abra a sua Bíblia e leia, de preferência, numa hora tranquila, numa hora em que você possa absorver o que está sendo lido. Porque ler na correria ou ler por ler não vai adiantar muito, mas procure um tempo, procure. Isso vai trazer benefícios inigualáveis. Tá? Então fica aí mais uma chamada. Vamos ler as Escrituras. Às vezes eu ouço pessoas dizendo, eu fiquei tão surpreendido porque eu vi tal pregador falar isso, ou tal pregador falar aquilo. Porém, tudo que um pregador realmente fala na inspiração do Senhor está nas Escrituras. É óbvio, é bom que a gente ouça eles nos ajudarem a entender as Escrituras. Mas se nós buscarmos, Deus também vai falar conosco. Então vamos lá. Na segunda-feira eu separei Amós capítulo 5, versículos 4 e 5. Eu vou hoje deixar de ler os versículos por causa do tempo, mas eu vou dizer para vocês o que me despertou nesses dois versículos. Diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. É o nosso, praticamente igual ao nosso texto áureo, né, que é no versículo 14, buscai o bem e não o mal para que vivais. Aqui, os versículos 4 e 5, o Senhor repete isso que vai ser dito no versículo 14, que é o nosso texto áureo da lição. Nós já lemos, né? Buscai o bem e não o mal para que vivais. Na quarta-feira, eu separei o versículo de Amós, versículo 21 do capítulo 5. E aqui nós também vamos abordar esse versículo com mais detalhes no curso da lição, porque aqui é uma chamada muito séria de como estava sendo prestado os cultos naquela época de Amós. E sempre fazendo a pergunta, e hoje, como nós estamos prestando culto ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus? E esse texto diz, o Senhor se aborrece e despreza as festas e assembleias solenes. Prestaram atenção? Muito bem, nós vamos voltar a isso. Na quinta-feira, Amós capítulo 7, versículo 9, aqui o profeta fala das lembranças da falsa religião que precisam serem apagadas. Nós não vamos ter tempo para estudar esse texto, está no capítulo 7, mas se vocês devem ter lido durante a semana, e se não leram esse texto, leiam, porque ali nós observamos que em Israel, as 10 tribos do norte, como nós explicamos domingo passado, as 10 tribos do norte era
conhecida como Israel, e as duas do sul como Judá. Nessas 10 tribos do norte, o rei era Jeroboão, e ele mandou construir em alguns locais altos para servir de atração para os fiéis. E aqui o profeta diz que os altos de Isaac serão assolados e destruídos os santuários de Israel. Tudo aquilo que era contrário à orientação do Senhor, porque Israel tinha uma tendência muito grande de praticar a religião dos povos vizinhos, dos povos que eles conquistaram. Então, eles absorveram com muita facilidade a idolatria, por exemplo, a feitiçaria e outras coisas mais que o Senhor Deus não concordava. E é claro, não há como concordar, já que nós temos uma vertente de exclusividade para o Deus Criador. Na sexta-feira, Amós 7:10, nós vemos aqui o profeta sofrendo uma acusação de ser conspirador contra Israel, esse Israel que construiu os altos, construiu aqueles santuários, né, como nós vimos no versículo 9. O profeta sofre acusação do sacerdote Amazias. O sacerdote Amazias procura o rei para difamar o servo de Deus. Parece que essa história se repete ainda hoje, né? Quando alguém se levanta com o intuito de trazer à tona a verdade da palavra de Deus, essa pessoa é perseguida, essa pessoa é tida assim como uma pessoa inconveniente, porque ele traz a verdade. E a verdade muitos não querem, né? Foi o que Amós sofreu naquele tempo, partindo do sacerdote Amazias. No sábado, Amós capítulo 9, versículo 10, observamos aqui que a justiça divina é certa contra os pecadores persistentes. Nós vamos ver esse texto na lição de hoje, né? Amós falando do final, do destino, infelizmente, de todos quantos rejeitam a palavra do Senhor. E encerrando as leituras diárias, nessas revistas agora, nessas lições, nós temos também uma leitura para domingo. Então, hoje, domingo, 13 de junho, nós temos Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Interessante deixar esse versículo como uma advertência. A busca ao Senhor, invocar ao Senhor, vai ter um tempo que vai cessar. Preciso aproveitar esse tempo. Dividimos o nosso estudo em 3 itens. O primeiro item é a desobediência moral e espiritual, conforme nós vamos ver no capítulo 5 de Amós, versículos 10 a 15. O segundo item, a indignação do Senhor diante da falsa religiosidade do seu povo naquela época. Amós 5, 21 a 24. E o terceiro item, o juízo de Deus é inevitável contra os desobedientes. Amós 9, versículos 7 a 10.
os meus queridos irmãos que acompanham conosco o estudo, sabem de quanto nós nos esforçamos para nos ater tão somente nos textos citados para a nossa meditação, porque isso vai nos trazer um respaldo muito importante. Nós não estamos aqui inventando conceitos. O que nós estamos aqui abordando é exatamente o que está nas Escrituras. Por isso eu peço a todos que abram as suas Bíblias e vejam, quando eu citar o versículo, o que nós estamos abordando. Nesse sentido, olhe só o versículo 10 do capítulo 5. Os que repreendiam o pecado eram aborrecidos. Diz o texto: aborreceis na porta ao que vos repreende. Meus amados irmãos, aborrecimento. Eu sempre lembro da minha mãe que dizia que trabalho não mata, o que mata é aborrecimento. E eu concordo com ela. Quando um servo de Deus fica aborrecido pela rebeldia daqueles com os quais ele está transmitindo a palavra, compartilhando a palavra, é um sentimento de sofrimento. Por isso eles ficavam aborrecidos, aqueles que ficavam naquela época assim, na entrada da cidade havia lá um portão e ali ficavam como se fossem juízes ou conselheiros, e diz o texto: aborreceis essas pessoas. Não gostavam de ser chamado a atenção. Quantas vezes eu vi alguém se queixar de um ancião que reclamava de alguém que estava exagerando ou no formato da roupa, ou na extravagância da aparência. Quantas e quantas vezes eu cresci na igreja vendo pessoas achar que podia fazer o que bem quisesse, porque a vida era dele, ele ia prestar conta a Deus, mas não é bem assim. O pecado precisa ser repreendido, não é? E quando as pessoas aceitam a repreensão, é uma bênção. Mas e quando elas se voltam contra quem os repreende, aí é uma situação difícil. O segundo subitem, os que falavam sinceramente eram abominados. Vejam aí na sua Bíblia. E abominais o que fala sinceramente. Então, parece que esse assunto é escrito para os nossos dias. Falar sinceramente em meio a uma comunidade, muitas e muitas vezes se tornam pessoas antipáticas, pessoas indesejadas, pessoas excluídas do grupo. Foi isso que aconteceu nos dias de Amós, e com certeza esse mal se repete nos nossos dias. Observamos que eram muitas as transgressões, conforme estão descritas nos versículos 11 e 12. Por isso eu volto a dizer, abra aí a sua Bíblia e veja essas transgressões que estão citadas aí na sua Bíblia. Eram muitas essas transgressões. Olha só, pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo. Tá? Por causa disso, Deus já dizia, olha, vocês não vão habitar nas casas lavradas de pedra, né? Quer dizer, nos seus palácios, nos seus casarões. Vocês não irão beber vinho das vides, porque pisam o pobre. Versículo 12. Porque serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados.
tudo isso que era transmitido através do profeta Amós, através daqueles que falavam sinceramente, era baseado nas orientações de Deus. E por falar estas verdades, eles sofriam as injúrias, sofriam os maus tratos daqueles que deveriam acatar a palavra de Deus. Portanto, a desobediência moral e espiritual nos dias do profeta Amós, eu não vejo como dizer que não se repete com bastante clareza nos nossos dias. Estamos literalmente vivenciando estas situações de rebeldia espiritual e moral no nosso meio de cristãos. Não estamos falando de outras religiões. Não estamos aqui nos interferindo naqueles que não fazem parte da igreja. Esses, o Senhor terá um outro tratamento. Mas com aqueles que um dia passaram pela porta, um dia declararam publicamente a sua fé, um dia receberam o batismo como ato de comprovação da sua fé. A esses sim, as advertências vêm para ajudá-los a, como diz aqui o versículos 13 e 15, a receber de Deus a orientação para acertar o seu caminho. Olha o versículo 13 aí na sua Bíblia. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem, nosso textuário, lembra? Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Esta é a orientação que nós recebemos do Senhor nesta manhã. Busquemos o bem, para que vivamos. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará conosco. Enfatiza o versículo 15. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Esta porta que faz com que o juiz fique aborrecido. Mas nós não podemos deixar de valorizar aqueles que o Senhor nos envia para nos repreender do pecado. Termina o versículo 15. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Então, meus amados irmãos, esse primeiro item eu quero encerrar dizendo: tomemos muita atenção a respeito desta questão da desobediência moral e espiritual. Nenhuma comunidade prospera, permanece, se não houver respeito, se não houver obediência. Não a um homem, a ideia do homem, porque o homem erra, mas obediência e respeito a Deus. A Deus, quando transmitido pelos seus servos, as suas orientações, nós precisamos estar dispostos a ouvir e a obedecer. Muito bem. Vamos ao segundo item da nossa lição. Vamos ver aqui a indignação do Senhor. É o texto que diz isso, tá? Vocês prestem bem atenção aí, as suas Bíblias abertas, em Amós, capítulo 5. A indignação do Senhor diante da falsa religiosidade do povo, dos sacerdotes, dos líderes, de todos aqueles que estavam envolvidos, desde o menor participante do culto até o mais, digamos assim, o mais graúdo, o mais elevado.
havia uma indignação por parte do Senhor, porque eles estavam praticando uma falsa religiosidade. E como que isto estava caracterizado? Veja só o versículo 21. O Senhor ficava aborrecido e desprezava as festas. Olha, aborreço, desprezo as vossas festas. Uma séria advertência, porque há muitos que às vezes pensam que o local agradável na igreja é no momento das festas. Não vou dizer que nós não tenhamos momentos festivos, mas estas festas, da maneira como o povo nos dias de Amós celebravam o Senhor, não traziam agrado ao Senhor. Realmente o Senhor estabeleceu festas para o seu povo, porque o Senhor gosta de ver o povo alegre. Porém, estas alegrias, estas festas, elas não eram aceitas pelo Senhor porque eram uma fachada, era uma enganação, era uma ilusão. E é isso que o Senhor detestava, é isso que aborrecia o Senhor. Se por um lado eles diziam que obedeciam o calendário, que estabeleciam as festas, só que faziam aquilo sem ser do coração. Era apenas um formalismo. E não adianta formalismo. Não adianta, ainda hoje, não adianta ir na igreja só para dizer que está em comunhão com os irmãos, se no fundo o seu coração está cheio de ódio, se o seu coração está cheio de rancor, isso não vai resolver a questão. Se você não crê nesse Deus que pode todas as coisas, se há dúvidas, se há sentimentos negativos, é isso que o povo praticava nos dias de Amós. Faziam as festas, porém o Senhor não as aceitava. A segunda parte que nós observamos, também nesse versículo 21, é quando o Senhor diz que as assembleias solenes não lhe davam prazer. As vossas assembleias solenes não tenham nenhum prazer. Olha o que está escrito. O Senhor não se sentia adorado, não se sentia enaltecido. Naquelas assembleias, com todos aqueles aparatos, com todas aquelas vestimentas dos sacerdotes, daqueles sacrifícios, como nós vamos ver daqui a pouco, o Senhor não se sentia satisfeito, porque o que vale é o que estava no coração daquelas pessoas. Eles aborreciam o bem e faziam o mal. Eles maltratavam o pobre, eles exigiam tributo de trigo de quem não podia pagar. E isso é o que vale. É isso que o Senhor quer, justiça da nossa parte, antes de mais nada, para prestarmos um verdadeiro culto. Então as assembleias solenes não davam prazer ao Senhor. Os holocaustos oferecidos e as ofertas de manjares também não agradavam ao Senhor. Como está no versículo 22. Não agradavam ao Senhor. Muitas pessoas ficam preocupadas com esse processo de oferecer holocaustos, né? Hoje a igreja não pratica esse cerimonial, porque isso aqui era restrito aos judeus. Hoje o nosso sacrifício foi perfeito em Cristo, ali na cruz do Calvário. E daqui para frente nós só temos é que lembrar desse sacrifício, lembrar da sua morte, lembrar da sua ressurreição. Mas
nos dias de Amós e em outros tempos também, eles ofereciam holocaustos e ofertas de manjares que não agradavam ao Senhor. Como está no versículo 22. Você lê aí na sua Bíblia, tá? Não fique só no que eu estou dizendo. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Que ponto chegou a religião nos dias de Amós? Como estava corrompida aquela religião? E, voltando para nós, como está a nossa religiosidade hoje? Como nós estamos vivendo e Deus está vendo a nossa maneira de adorá-lo? Será que nós estamos fazendo como o Tiago falou, que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas? Será que nós estamos nos preocupando em viver uma verdadeira religião, ou estamos fazendo como fizeram o povo nos dias de Amós? Fica aí mais uma advertência. Esta lição, ela é sempre assim, nós olhando o acontecido e trazendo para nós, nos nossos dias, uma reflexão. Mas o outro item muito interessante também, que não agradava ao Senhor, está no versículo 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Olha só, meus irmãos, o que o profeta escreve, e eu pergunto se isso ainda hoje não se repete nos nossos dias, onde os cultos têm se transformado em verdadeiros shows artísticos e com muito pouca presença do Senhor, somente o homem, somente a arte fazendo valer. O Senhor diz, os cânticos não agradavam ao Senhor. A melodia instrumental, que fala do instrumento chamado lira, também não agradava ao Senhor. Lira era um instrumento musical de cordas, muito usado naquela época. Eu vejo assim, Deus não está dizendo que isto é errado, mas isso não lhe agradava, porque não se estava praticando a verdadeira religião, como ele diz. Eles aborreciam os que o repreendiam, eles abominavam os que lhe falavam sinceramente, eles pisavam o pobre, exigiam do pobre tributo de trigo, e as suas transgressões iam se somando. Então não adianta pensarmos em oferecer cânticos e melodias instrumentais se o nosso viver está dessa forma, distante do nosso Senhor. Mas há uma coisa que o Senhor agrada. Há uma coisa que o Senhor espera de nós. Está no versículo 24. Leiam aí na sua Bíblia. Olha só o que está escrito. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como ribeiro perene. É isso que o Senhor quer. Juízo e justiça por parte dos seus adoradores, daqueles que querem viver na sua presença e dizer, eu adoro o meu Senhor, eu faço parte da sua igreja, porque eu me preocupo com a justiça, eu me preocupo com o juízo. Que Deus nos abençoe até aqui. Vejamos o terceiro item do nosso estudo nesta manhã. Os olhos do Senhor estão contra o reino pecador. Então o juízo de Deus é inevitável, como nós podemos observar nesse versículo 8. O juízo de Deus é inevitável contra os desobedientes. Esta é a justiça de Deus. Deus é justo e ele não pode abrir mão dessa virtude ou desse atributo.
E o profeta deixou muito claro no versículo 8. Eu peço mais uma vez que vocês olhem as suas Bíblias. Se você não tiver a condição de ver agora a sua Bíblia, depois reveja essa gravação e confira lá em Amós capítulo 9, versículo 8. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador. Amós falando ao reino de Israel, ao reino do norte. E eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. O nosso Senhor, ele agiu. Nós vamos ver mais tarde que o reino é levado cativo, o reino é desfeito. Enfim, Israel, na sua desobediência, tem pago um alto preço por causa disso. Mas a igreja, será que está imune? Não, a igreja não está imune a essa situação também não. Nós precisamos estar sempre atentos, porque a justiça de Deus também se volta contra nós se nós estivermos agindo em desobediência, como está aqui no versículo 8 do nosso texto de Amós. No item B, observamos que o Senhor dará ordens de castigo aos desobedientes em Israel. Veja aí na sua Bíblia, nos versículos 9 e 10. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Desta forma, o profeta Amós estava anunciando aquele recado de Deus, já antevendo o exílio de Israel, a invasão do seu território por nações como a Babilônia, como a Síria. E isso era uma maneira como Deus escolheu para demonstrar ao povo a sua disciplina. E esse é o Deus que nós cremos. É um Deus que aplica a justiça, aplica a disciplina com justiça. Deus não faz isso por querer ver o povo sofrer, mas pelo contrário, ele age dessa maneira porque ele quer o bem dos seus filhos. Versículo 10. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Esta autoconfiança das pessoas que deliberadamente desobedecem as ordens, os mandamentos, as orientações do Senhor nosso Deus, e para nós os cristãos, orientações estas trazidas através do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é de uma condenação à morte, uma morte cruel, uma morte de sofrimento por espada. É a maneira como Deus estabeleceu a sua justiça naqueles dias. E ainda hoje nós sabemos que a mão de Deus não está encolhida também para as desobediências. Nós estamos vivendo esta situação de pandemia e olha, isso não nos deixa de pensar de que toda essa situação é Deus demonstrando a sua insatisfação com o comportamento da humanidade. De maneira geral, de modo geral, todas as consequências da desobediência estão nos afetando. Por isso fica aí essa advertência do Senhor que promoverá o castigo aos desobedientes.
Então, concluindo, vamos lembrar mais uma vez no nosso textuário. A primeira parte: buscai o bem e não o mal, para que vivais. Façamos essa análise. Fechemos talvez os olhos nesse momento e com toda calma vamos pensar: eu estou procurando me esforçar para fazer o bem. Eu estou buscando fazer o bem ao meu próximo. Se a resposta for sim, ótimo. Mas se porventura houver algum mais ou menos, procure acertar. Porque a nossa vida depende, o nosso viver depende de obedecer ao Senhor como Ele tem nos ensinado. Ele precisa que nós sejamos fiéis à sua palavra. Mais uma lembrança eu quero deixar nesta manhã. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis. Não vos enganeis com as vossas festas solenes. Não vos enganeis com as vossas assembleias solenes. Não vos enganeis com as ofertas de holocaustos, com as ofertas de manjares. Não vos enganeis com os cânticos. Não vos enganeis com os louvores instrumentais. Enfim, há muitas coisas. Nós estamos só citando o que está no corpo da lição, mas há outros exemplos. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Que o Senhor nos abençoe, portanto, com esta preciosa lição. Esta não é uma lição para nos desanimar, mas é uma lição para nos fazer conscientes de que precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Como nós vimos lá no texto de Isaías, né? na lição de Isaías no domingo, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, né? Buscai o Senhor. Ele está almejando que todos nós o busquemos com um coração. Aí eu vou usar a palavra, em vez de ser insincero, vou usar só a palavra sincero, vou tirar o prefixo in, que o busquemos de coração sincero, ou seja, sem cera, sem tapeação, sem enganação. No próximo domingo, se o Senhor nos permitir, estaremos estudando a lição número 12, que tem por título Falta de Guias Fiéis. Esta lição ela está baseada no livro do profeta Oséias. Profeta Oséias, durante toda a semana estaremos lendo um pequeno texto desse profeta, desse livro do profeta Oséias. Eu espero que todos vocês possam tirar um pouquinho de tempo e ir lendo cada dia a lição sugerida e procurar destacar aquele versículo que direciona para esse título, Falta de Guias Fiéis. Que o Senhor possa estar abençoando a todos vocês. Nossa oração tem sido sempre essa, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre das ciladas do mal, nos livre também dessas ondas de enfermidades que continuam assolando a nossa nação, e que possamos servir ao nosso Senhor enquanto estivermos aqui com saúde, com disposição, porque é isso que Ele precisa de cada um de nós. A todos vocês, até uma próxima, se o Senhor assim permitir.